Olá pessoal, vamos conversar hoje mais um aspecto gramatical normativo. Vamos conversar sobre predicação verbal, tá? Bem, vamos perceber o seguinte, chama-se de predicação verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e seus complementos. Nesse sentido, vamos perceber o seguinte, que quando a predicação verbal, os verbos podem ser intransitivos, quando eles não pedem complemento, transitivos, podendo ser transitivo direto, transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e os verbos de ligação. Assim nós podemos dizer que, vamos começar, né? Falar dessa classificação. Verbo intransitivo. É aquele que traz em si uma significação de tal forma a não necessitar de complemento. Ou seja, a ação que ele denota, ela não transita. Por exemplo, nós podemos dizer assim, o avião caiu. Nesse caso aí, o avião decolou, tá? A casa desmoronou. Bem, todas essas construções, elas apresentam aí verbos que não pedem complemento. A criança nasceu, para não falar só de questões trágicas, tá? Em casa, a criança nasceu, tá? O milagre do nascimento. Esse verbo, ele não, em si, ele não pede complemento, tá? A ação não transita e, obviamente, nós vamos chamá-lo de intransitivo, porque tem sentido completo. As crianças sorriram. A significação em si finaliza no verbo, então não transita em busca de mais significação. Bom, podemos perceber também o seguinte: você pode dizer o seguinte, que, vamos dizer assim, a criança nasceu. Bom, a significação aí, ela já traz com o verbo. Porém, pode-se ampliar, pode-se melhorar a significação, trazer uma informação para se atrelar ao verbo. Nesse caso específico, o verbo em si não pede complemento, mas nós estamos estendendo o processo verbal que ele denota. O verbo em si traz uma significação, certo? Então pode-se melhorar a circunstância traduzida pelo processo verbal fundamentado pelo verbo em si, nascer. Você pode dizer que a criança nasceu às 6 horas da manhã. Aí você deu uma determinação de tempo. Você pode dizer que a criança nasceu ontem, tempo também. Você pode dizer que a criança nasceu bem, modo. Tá? Então, você pode atrelar ao verbo determinadas circunstâncias. Você pode dizer o seguinte: moro num país tropical. Uma referência de um verso de uma música muito famosa. Moro nesse contexto, tem significação completa. Mas num país tropical, ela traz o significado que amplia o sentido que o verbo em si já tem. Tá? Obviamente, lembrando que os verbos intransitivos são verbos significativos. O verbo transitivo já segue por um raciocínio contrário, porque ele precisa de complementação e o sentido do verbo transita. Ou seja, segue adiante, ele vai interagir com um complemento. Com esse complemento, ele vai adquirir o sentido, tá? Vai fundamentar a noção do processo que ele em si caracteriza. E aí nós podemos dizer que os verbos transitivos, eles podem ser transitivo direto, quando o complemento vem ligado diretamente ao verbo e não há necessidade de preposição obrigatória. Aí você pode dizer o que? Nós ouvimos a nossa música favorita. Nós ouvimos. A nossa música favorita é o elemento que complementa a ação que transita do verbo, sem a necessidade de preposição. Nós escutamos o quê? Nós escutamos a nossa música favorita. O verbo transitivo indireto, ele é quando o complemento da ideia não vem
ligado diretamente, ou seja, ligado indiretamente. Aí necessita de uma preposição obrigatória. Eu gosto de sorvete. Gosto muito. Gosto. Eu gosto de quê? De sorvete. Então a ação transita do verbo e ela é complementada, né, um complemento verbal, vamos estudar, né, daqui a pouco. Vamos falar sobre os complementos verbais e com o auxílio, a ação é ligada indiretamente e obrigatoriamente com a preposição. Gosto de quê? De sorvete. Sim, os verbos transitivos podem, ao mesmo tempo, pedir, né, uma ação, uma ação transitar diretamente ligada ao verbo, sem o uso obrigatório de preposição, ou indiretamente. Aí nós vamos ter o verbo que nós chamamos de verbos bitransitivos. Tá? E aí, por exemplo, ela contou tudo ao pai. Sinceridade, né? Os filhos que têm os pais como amigos é muito bom. Conversar sobre tudo. Todo mundo tem que seguir um exemplo assim. Então ela contou tudo ao pai. Ela contou o quê? Então, tudo é um termo que se liga ao verbo contar diretamente, sem auxílio de preposição. Agora, contou tudo a quem? Ao pai. Ao pai é um termo que se liga indiretamente ao verbo com auxílio de preposição. Portanto, contar nesse contexto, ele é bitransitivo. Ele pede ao mesmo tempo objeto direto e objeto indireto, portanto, sendo caracterizado de transitivo, direto e indireto. O verbo de ligação, ele expressa estado, uma característica do sujeito, ele estabelece uma relação entre sujeito e suas características, certo? Em certos tipos de relação, tá? É um verbo que não é significativo, obviamente, não é um verbo nocional. Então, ele pode expressar um estado permanente, ela é alegre, tá? Pode determinar, nesse caso, um estado transitório, tá? Ela está alegre. Bem, o verbo de ligação, e já discutimos nos outros encontros que nós falamos sobre as relações dos verbos significativos e não significativos no predicado, nós temos que observar sempre que esses verbos eles não formam predicado verbal, fundamentalmente por não serem significativos. Eles vão aparecer atrelados ao predicativo. Bom, é interessante também que nós façamos uma referência aos verbos intransitivos. São verbos de significado completo. A ação não transita, eles não precisam de significação. E aí, relembrando, né, os verbos intransitivos, mais uma vez, os verbos transitivos diretos, direto e indireto, tá? E os verbos de ligação. Bom, nós podemos frisar um pouquinho mais também, para que for reforçar o estudo de vocês, o processo de leitura dos conceitos que o nosso material didático traz nos exercícios, tá? Eu preciso reforçar também, chamar a atenção de vocês, tá? Dentro desse universo de verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação, que alguns verbos, tá? Eles aparecem muito como verbos intransitivos, tá? Por exemplo, o verbo adormecer, tá? Finalmente adormeceu. Não precisa de complemento. O verbo andar, tá? Ela anda. O verbo brincar, brincou a tarde toda. É o que muita criança quer. Né? E é salutar. Dentro de um período adequado. Cair. Caiu. Então todas essas construções têm sentido